Fundação Maria Cecília Souto Vidigal apresenta. O aniversário de 1 ano de uma criança é um marco na vida de uma família. São tantas as habilidades desenvolvidas desde a saída do útero da mãe que a criança e os pais merecem a festa. Reconhecer o colo da mãe, acertar com a amamentação, conseguir se acalmar, rir das gracinhas do pai, sentar-se, alcançar objetos, começar a falar. Esses comportamentos que são tão esperados pelos pais são todos comandados pelo mesmo órgão, o cérebro. O cérebro é o órgão mais moldável do organismo e, por isso, o mais sujeito às influências que a criança recebe do ambiente. É graças a essa capacidade do cérebro de se organizar de acordo com os estímulos externos que o ser humano consegue se adaptar em condições tão variadas ao redor do planeta. Mas de que outra forma o cérebro, ao contrário de outros órgãos que rapidamente atingem o estágio de maturidade, consegue se manter em constante evolução e adaptação? A influência do ambiente externo no desenvolvimento cerebral é cada vez mais conhecida. De modo geral, a criança vem dotada do equipamento para sentir, perceber e agir. Mas se não for estimulada, ela não põe esse equipamento em uso. Ele fica adormecido. Tem algumas capacidades do ser humano aqui e vocês vão me dizer, na opinião de vocês, né? A gente já tem embasamento científico hoje em dia para saber se essas capacidades são inatas, né? Ou seja, a gente já nasce com elas, se elas dependem do estímulo, ou seja, se com o estímulo ela vai aflorando, ou se você meio pouco nasce com ela e aí com o estímulo essa capacidade aflora. E eu queria que vocês me dissessem isso. Por exemplo, a capacidade de distinguir cores. Capacidade de enxergar e tudo mais seria de inato. Agora, para distinguir, é inato e estímulo. Quer mostrar que é amarelo, que é verde, que é azul, que é encarnado. Muito bem, inato mais estímulo. A capacidade de reconhecer a mãe. Eu acho que já nasce. Não, é do estímulo. Eu acho que aí tem que ter. Ele já nasce, com certeza, tanto que eu tive prova disso na hora que eu falei com ele, quando ele saiu, primeira vez que ele saiu da barriga, chorando, eu falei e ele já reconheceu. Capacidade de reconhecer a mãe é inato mais o estímulo. Se não tiver estímulo, não, nada feito. A capacidade de brincar. A criança já nasce assim, com aquela cor para se divertir, né? Mas certas brincadeiras não sabe, né? É inato mais o estímulo. Nós estamos chamando aqui do inato, do herdado, do que veio da família, né? É uma coisa muito importante, né? Quer dizer, essa carga genética que é transmitida do pai e da mãe para a criança, o desenvolvimento desse cérebro, a gente sabe hoje que o ser humano tem 100 bilhões de neurônios, né? Às vezes acho que é um pouquinho menor, e esses neurônios são produzidos e formados em 90% dos casos até mais ou menos 4 anos de idade. E isso é a massa pensante biológica que está lá dentro do cérebro. Claro que isso é estimulado por um meio ambiente, que é o que você chama de adquirido, que você recebe. A epigenética é todo um conjunto de transformações que o indivíduo vai sofrendo nas suas tendências genéticas e que são influenciadas pelo ambiente, principalmente pela intervenção dos pais. Um bebê vem com as suas pré-concepções, vamos dizer assim, com as suas tendências, que é toda a parte hereditária, genética, enfim, e emocionalmente também vem com uma certa constituição de personalidade, mas o meio vai definir se aquelas tendências vão ser, as positivas vão ser incrementadas, desenvolvidas, e as não muito positivas vão ser desestimuladas a aparecer, e na dependência do meio.
E o meio inicial é pai e mãe, né? A família. Dizer que aqui é o quartinho do bebê. Só o cantinho. João Vitor, que legal. Como foi preparar o quarto dele? Foi emocionante? Foi bem emocionante, assim. Eu fiquei... Cada coisa que eu ia comprando, eu ficava mais ansiosa do que... Nossa, eu ficava muito ansiosa. Como era a ideia de futuro que vocês tinham antes da gravidez, né, em relação a planos, sonhos? E como é essa ideia hoje, com o João Vitor prestes a chegar? Antes da gravidez, eu tinha planos de estudar, tinha assim o plano de casar, de ter filhos, mas não agora, assim. Nem casal pensava, por enquanto tão cedo assim. Ter fazer um curso, uma faculdade, ter minha casa, meu carro próprio. Mas agora quando assim, vou ter um filho, aí você deixa ser independente, para de ser assim, tão pessoal, aí você fala, agora tem que cuidar da família, da esposa e um filho. Freud já falou isso na década de 30, né? Que o afeto, o carinho, o cuidado, o beijo, o bem-querer, o se sentir amado era fundamental. Hoje a gente já sabe, com as técnicas modernas, neurológicas, neurofisiológicas, que isso tem uma repercussão anatômica lá dentro do cérebro. Quando você está tocando uma criança, quando você está cuidando dessa criança, os neurônios estão se dividindo, as sinapses, que são aqueles contatos do cérebro que vão formando, eles estão se dividindo rapidamente e pegando essas informações, armazenando no seu cérebro para servir de substrato de referência para a sua vida. Tudo bem? Como é que vai? Posso entrar? Eu estou entrando, tudo Olá. bem? Tudo bom? Vem, Karina, sou Léo, com licença, tudo bem, João? Vem, sou Léo. E aí? Vontade. Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? E o pequeno? Tá dormindo. Tá dormindo? Daqui a pouco já tá acordando, né? Tá com a hora de jantar. Fala baixinho então, né? Fala baixinho. Ama muito esse irmão, Pedro? Karina, como você avalia o desenvolvimento dele assim, nesse primeiro ano de vida? Assim, o que ele faz hoje que você se admira que ele não fazia antes? Olha, ele me surpreendeu muito, porque assim, a minha filha mais velha é uma menina, e aí veio ele, menino. Então dizem que normalmente menino demora pra andar, menino demora pra falar, demora pra fazer tudo. Ele com 7 meses já engatinhava, com 11 meses andou. Ele fala mamãe, papá, bó, a Tatá, que é a irmã dele. Então assim, eu acho que ele se desenvolveu muito rápido. É? E aí, vamos pro banho? Oi, bom dia, com licença, tudo bem? Tal participar de um desafio aqui com a gente? Eu queria que você, aqui nesse quadro, nos ajudasse a entender um pouco o desenvolvimento das fases da criança. Em que momento, por exemplo, ela apresenta o primeiro sorriso? Acho que começa assim uns 4 meses, assim. Uns 3 meses a gente já consegue ver aquele sorriso alegre, espontâneo. E quando o senhor acha que a criança costuma sentar? Entre 6 e 9 meses. 9 meses, entre 8 e 9 meses. Minha filha não chegou a engatinhar, ela andou
já direto. Ela pulou essa fase do engatinhar. Porque nem todas as crianças passam pela fase do engatinhar, né? Algumas começam a andar direto. É normal isso, né? É normal. Em torno de um ano e meio, essa criança começa a andar. Ela começou a correr mais ou menos com 1 ano e 3 meses. Botar junto assim na idade de andar, porque é questão de tempo, né? Ela, assim, criança se sentiu firmeza, vai embora. Eu acho legal tudo ser ao seu tempo, não adiantar nada, mas à medida que a criança vai pedindo, você vai dando asas para ela que ela vai longe. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Você consegue imaginar uma cidade em que cada casa tem um telefone, mas nem todos os telefones estejam conectados entre si? A maioria das pessoas não conseguiria falar com ninguém. Isso porque seria necessário que cada telefone estivesse conectado a uma rede de fios para o sistema funcionar. A situação do cérebro de um bebê logo após o nascimento se parece um pouco com isso. As áreas cerebrais já estão determinadas com a sua função. Uma área controla a linguagem, outra a visão, outra a memória. Mas, para o cérebro funcionar de maneira integrada, ainda é preciso fazer as conexões que ligam as áreas entre si. O cérebro da criança trabalha duro para criar essas conexões entre os bilhões de neurônios que temos. Só assim o cérebro consegue comandar a realização de tarefas complexas. Esse processo continua ao longo de muito tempo, mas não na mesma intensidade dos primeiros anos de infância. Um outro jeito de entender é reparar no que acontece quando alguém anda fazendo sempre a mesma trajetória por uma grama alta. De tanto pisar na grama, ela demarca um caminho que acaba por virar uma trilha se usado constantemente. Essas conexões são poderosas e moldam a forma como a criança pensa, sente, aprende e se comporta. Por isso, as experiências dos primeiros anos de vida têm uma influência direta na arquitetura do cérebro humano. O cérebro não amadurece por inteiro. O processo de maturação funcional, ele é progressivo. Então, por exemplo, para o desenvolvimento motor, a criança sai de uma posição em que ela fica praticamente deitada nas primeiras semanas para chegar no final do primeiro ano andando. É muito importante, então, que ela seja estimulada no sentido de poder desenvolver essa função motora. Se você deixar esse bebê deitado no berço, sem estimulá-lo, ele provavelmente vai ter poucas chances de adquirir, no momento adequado, as várias etapas desse desenvolvimento. O primeiro ponto marcante é a partir de um mês e meio, ele começa a sustentar um pouquinho a cabeça, porque o desenvolvimento neurológico é do polo cefálico para os pés. Primeiro ele sustenta aqui a musculatura do pescoço, ele levanta, fica erguendo, depois ele apoia o bracinho, levanta o tronco. Depois ele consegue sentar-se 5 meses, 6 meses. Depois, entre 7 e 9 meses, ele começa a se movimentar, alguns sentados, outros... Daí, com 7, 8, 9, 11 meses em média, eles ficam de pé apoiados. 1 ano eles começam a andar. Essa é a média. Tem crianças que são mais cedo, crianças um pouco mais tarde. E tem, acho que, a parte sentimental também, porque eles conversam com o olhar, né? Então, a partir do momento que eu acho que ele começou a olhar pra gente, reconhecer que a gente cuidava dele, que a gente amava ele. Então, às vezes, assim, agradecer pelo sorriso, pelo olhar. Então, você fala assim, poxa, já tem sentimento, né? Já entende que a gente ama, que a gente cuida. Muito importante ter clareza do processo de desenvolvimento, quando é que determinada função ela se estabelece, para você não perder a oportunidade de estimular naquele período. Aqui é a sede do programa Primeira Infância Melhor em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer um pouco do trabalho dessas pessoas incríveis? Vamos lá. Com licença. Boa tarde. Tudo bem? Desculpa atrapalhar. Tudo bem? Como vai? Como vai? Vamos lá. Sentar aqui para incomodar o menos possível, tá? Pode continuar, fique à vontade.
O programa Primeira Infância Melhor, que nós chamamos de PIM, né, é um nome carinhoso, o programa Primeira Infância Melhor, ele tem o grande objetivo, na nossa visão, de devolver o poder às famílias, de devolver a essas famílias a possibilidade de criar, de educar os seus filhos, de amá-los na sua plenitude, de prepará-los para a vida. A partir da cultura e a partir dos conhecimentos dessa família, fazer com que a família possa ajudar essa criança no desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. Oi? E daí, Leonilda, me diga uma coisa, como é que ele tá? Ele tá engatinhando já da semana passada? Começou a gatinhar já. Tá começando, então? Tá gatinhando. Então tá bom. E sabe por que esse tipo de atividade, Leonilda? Porque depois nós vamos ver aqui no guia, tem na página 22, nós vamos ver, tá? Porque ali a criança ainda nessa idade, ela ainda não tem, tu pode perceber que os movimentos dela ainda não são bem definidos, tá? E ali estimula muito o movimento de mãos e dedos. Francisco. Ah, Francisco. Quem é o Francisco? Quem é o Francisco? É você? Parabéns pra você nesta data querida. O que a senhora aprendeu com o PIN? Com o PIN eu aprendi a ter paciência. Ela me ensinou a ter paciência, a agradar. É claro que a gente já dá carinho, né? Mas então, no caso, pegar, ter mais, né, objetivo, ensinar coisas simples. Tchau, Leonilda. Não. Até a semana que vem, então, tá? Ninguém continua fazendo atividade aqui. Tá bom. Tchau, Francisco. Deixa eu abrir a porta pra vocês voltarem. O desenvolvimento em termos humanos, ele se dá por uma sucessão de aprendizados. Alguns são aprendizados, vamos dizer, formais, né, escolares, né? Mas existem aprendizados de toda ordem, inclusive aprendizados emocionais. Na estrutura, no organismo nosso, a estrutura que dá conta disso é o sistema nervoso. No sistema nervoso, o órgão importante é o cérebro. Agora, para que esse aprendizado aconteça, é preciso que haja um estímulo. Ou seja, nós estamos aí numa situação de um tripé, uma situação triangular. Ter só o cérebro bom não me garante sucesso. Eu preciso ter o cérebro, eu preciso ter informação e eu preciso ter toda esse acolhimento, né, esse abraço, essa continência afetiva que me permita desenvolver. Brancos em volta da cabeça, que é cabelo. Você acha que essa posição que ele está dá para ser parto normal? A posição, ela propicia que possa ser um parto normal, né? Mas existem outros fatores que acabam também interferindo para que realmente evolua para um parto normal ou não. Coração, firme e forte. Deu pra ouvir, pai?
novo? É. Vamos cantar música pra eles? Minha barriga tá com fome. Como é na hora de impor limites, assim, pra ele? Tem que ter paciência de explicar quantas vezes for necessário. Então eu acho que isso é que falta um pouco, né, nos pais e... a criança não entende, eles entendem pelo jeito que você olha pra ele, a sua tonalidade, o tom da sua voz, tudo. E uma coisa muito legal que a gente tem aqui em casa, assim, um fala não, o outro fala não. Então isso a gente teve experiência da primeira filha. Deu super certo e a gente tá fazendo isso com ele também. Então não precisa bater, não precisa chacoalhar, não precisa gritar. Você chega, conversa, explica. E se tiver que explicar de novo, você explica de novo, porque ele vai te entender. Se criança, você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, não tem um filho. 1 ano de idade, na sua visão, representa o quê? Uma sensação de dever cumprido, sabe? De você conseguir, poxa, já tá andando, come direitinho, os dentinhos, consegue se comunicar, ama a irmã dele, ama o pai, ama a mãe, ama o vovô, a vovó, todos que estão em volta. Ele é uma criança muito feliz. Então você fala assim, poxa, acho que eu fiz a coisa certa até agora. Processo, ele vai depender de 2 coisas. Uma é a produção, é um hormônio que vem daqui do cérebro da gente, que chama prolactina, não precisa saber esse nome, mas é um hormônio que faz produzir esse leite, transformar o sangue em leite. Eu sou fonoaudióloga, atendi aqui no ambulatório de saúde mental, e aí eu fui para um treinamento da Secretaria de Estado de Saúde, que me deixou apaixonada. Eu já tinha amamentado meus 5 filhos, já tinha um background, né? Mas naquele momento eu entendi, né, mais coisas sobre o processo, né? Que máquina é essa maravilhosa que fabrica leite, né? Entendi que esse era um passo importantíssimo, né? Porque eu ficava lá na ponta, cuidando das crianças que tinham problema de motricidade oral ou que tinham problemas de dificuldade de aprendizagem. E eu entendi que se eu cuidasse desse início da vida, a gente ia diminuir as filas de espera no ambulatório, né? Ó, bebê tem que ficar a cabecinha virada para o peito e o corpo também. Por quê? Se ele tiver, por exemplo, assim, ó, a cabeça aqui e o corpo dele virado para cá, não está alinhado, né? A cabeça com o corpo. Você já beberam água assim, ó? Faz até barulho. Então ele engole ar, ele não consegue mamar direito, né? Ele tem que estar barriga com barriga. Porque assim, o desenvolvimento, ele é parte desse encontro entre essa mãe e esse bebê nesse início da vida. Se a mulher estiver bem, se ela se achar poderosa, eu estou conseguindo, tal, então tem uma harmonia e esse início da vida é bom, né? A gente aprendeu, né, com a questão da neurociências, por que é importante a gente cuidar nesse início da vida. Por que essas relações, né, os neurônios têm que fazer essas sinapses, têm que estar fortalecidos, né? Queria encerrar esse encontro de hoje, né, que a gente leve essa imagem dessa boneca que amamenta, né, mas que a gente possa também fazer com que essa cultura da amamentação siga em frente, né, que a gente consiga reverter essa situação. Muitas mães amamentem sem dor, né, sentindo prazer, tá bom? Está preocupado com as crianças. Por quê? Porque o mundo se deu conta que se nós não investirmos bem nas nossas crianças, certamente o adulto que vai se formar no correr dos anos vai ter grandes dificuldades. Então, mais recentemente, se entendeu que o investimento tinha que ser feito nas idades mais baixas. Isso por uma série de informações, de conhecimentos e evidências que as neurociências vieram nos mostrar. Não é? E também por projetos que estão rodando há mais tempo e que mostraram que se você fizer um bom investimento nas crianças, desde o nascimento, desde a gestação, principalmente até os 3 ou 5 anos, o resultado, depois na idade escolar,
na adolescência como adultos, vai ser muito melhor. Está mais do que comprovado que o que acontece cedo na vida de uma criança tem um impacto duradouro na sua saúde física, emocional, no seu comportamento e também na sua capacidade de aprendizagem. E para isso, os pais não precisam dedicar 100% do seu tempo ao filho pequeno. É claro que eles têm outros interesses e relações que precisam ser cultivadas. E a criança precisa também respirar. Além do mais, há muito que desenvolver durante a infância e a adolescência para o cérebro atingir o seu potencial pleno. Afinal, é um órgão em constante evolução. Uma parceria à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.